Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, 8 horas 5 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos quase finalizando o primeiro mês do ano e na edição de hoje, desta quase finalização de janeiro, nós vamos destacar alguns pontos importantes selecionados ali para você começar bem a sua manhã na nossa abertura de mercado, que está ao vivo aqui pelo noticiasagricolas.com.br, pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, e também em mais canais para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Nós vamos, claro, falar do mercado de café que está renovando suas altas, recordes, e isso, claro, ainda com uma oferta bastante ajustada, dando essa sustentação, esse suporte ao mercado. Então nós vamos trazer mais detalhes e também como é que as indústrias estão se adaptando a essas demandas todas. Estamos de olho nessa informação. Vamos falar também sobre a continuidade das informações ao redor ali da questão do preço dos alimentos. Isso é bastante sério, isso continua repercutindo, a gente vai trazer as últimas informações, porque o agronegócio vai sentir inevitavelmente. Vamos falar também sobre tarifas internacionais. Dessa vez não estamos nem falando de Estados Unidos e China, mas de União Europeia e Rússia e Bielorrússia. Você vai entender já já. E vamos falar também sobre um novo pacote que foi anunciado pelo ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, para o Rio Grande do Sul. Será que vai resolver? Nós vamos entender. No nosso quadro de entrevistas, vamos receber o diretor da Global Tecnos, o Sebastián Gavalda, que é da Argentina, para falarmos desses impactos iniciais da diminuição das retenções por lá. Qual é o efeito prático dessa medida de Javier Milei? Vamos entender já já aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Vamos, antes de mais nada, checar os preços. As bolsas internacionais estão em funcionamento e a soja voltou a subir. Tá aí a boa notícia também desta quarta-feira. A soja tem agora no contrato março 10 dólares e 51 centos por bushel, 0,6% de alta. O milho sobe também, 1,2% de ganho, 4 dólares e 90 centos por bushel. Lembrando que o milho está muito fundamentado para altas, né? Nós temos um quadro de oferta e demanda muito ajustado no milho. E isso continua dando suporte aos preços não só no mercado internacional, no mercado norte-americano, mas no mercado global, inclusive aqui no Brasil. O trigo, 5 dólares e 48 centos por bushel, também trabalhando em campo positivo. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos hoje também uma retomada do farelo. O farelo sobe mais de 1% agora, 1,1% de ganho, retoma os 300 dólares por tonelada curta, vai a 300 dólares e 5 por tonelada curta, depois de baixas consecutivas e de perder o patamar dos 300. Então, hoje é um dia importante para o farelo. Já o óleo de soja devolve um pouquinho, tem uma pequena baixa de 0, pequena baixa não, uma baixa até considerável de 0,8%, vai a 44 cents mais 78 por libra-peso. Agora na Bolsa de Nova York, o café é um novo destaque não, continua sendo um destaque, mas é mais um destaque de hoje, então nós temos 3 dólares e 63 mais 33 por libra-peso, o mercado voltando a subir, sobe forte, das sequências altas e não só supera os 3,50, como foi buscar os 3,60 e superou os 3 dólares e 60 centos por libra-peso. O açúcar continua subindo, mas de forma mais contida, 0,05% de alta, são 19 centos mais 24 por libra. O algodão cede um pouquinho, ontem subiu 0,1% de queda, 66 centos mais 90 por libra-peso. O petróleo hoje tem um dia negativo. Nós vemos que tanto o Brent quanto o WTI trabalham no vermelho. Nós temos queda de 1% para ambos. Então o WTI tem 73 dólares e 2 centavos por barril. No Brent são 75 dólares e 80 centavos, também uma baixa ali de entre 0,9% e 1%. Gás natural caindo 1,09%, o ouro 0,04% de baixa, próximo da estabilidade eu diria, 2.793 dólares com 36 centos por onça Troy. A prata sobe 0,3% e o cobre sobe timidamente 0,01% de alta agora. Dólar index também subindo, 0,2% de ganho, 107 pontos com 940. Então temos esse cenário para os mercados internacionais. Lembrando que óleo de palma na Malásia e as commodities agrícolas que checamos na bolsa de Dalian, um levantamento da Agriinvest, então milho suíno, soja, farelo e óleo não operam em função do feriado do Ano Novo Lunar Chinês. Aliás,
Feliz ano da cobra para todos, começa hoje. Nós vamos trazer inclusive uma matéria detalhada, trazendo as expectativas todas de uma China nesse novo ano lunar, né? A China precisa se reconstruir em diversas frentes e isso está na conta do governo e começa, portanto, hoje um novo ano para os asiáticos de uma forma geral, mas para os chineses isso é ainda mais emblemático. 8h10 pelo horário de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar aqui destacando as nossas manchetes dessa quarta-feira, dia 29 de janeiro. A gente vai direto aos preços do café. A oferta restrita continua fazendo com que as cotações renovem os seus recordes, renovem os seus preços historicamente altos. E nós estamos falando dos patamares mais elevados do café em mais de 50 anos. Então, é um momento histórico para este mercado e hoje novas altas fortes são registradas. Nesse momento, nós temos o contrato março, $3,62 mais 20 por libra peso, 1,3% de ganho. O maio, $3,56 mais 50 por libra e uma alta de 1,3%. No julho, são $3,49 mais 40 por libra peso, 1,3% de alta também. E o setembro, $3,40 mais 35 com 1,3% de alta. De novo, essa condição da oferta, ela traz essa condição de fundamentos muito sólidos, portanto, para o mercado do café. O que é importante dizer, ontem a Conab trouxe a sua primeira estimativa para a produção da safra 2025 de café do Brasil, apontando uma redução de 4,4% em relação ao ano anterior, em relação à safra anterior. E isso foi mais combustível para o mercado encontrar espaço para essas novas altas, essa renovação dos recordes. Veja, a primeira estimativa da safra brasileira de café para 2025 aponta para uma produção total de 51,8 milhões de sacas de café beneficiado, representando uma redução de 4,4% em relação à temporada anterior, conforme divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Em um ano marcado pelo ciclo de baixa bienalidade, os efeitos da restrição hídrica e as altas temperaturas nas fases de floração impactaram a produtividade, que deverá atingir uma média nacional de 28 sacas por hectare, 3% abaixo do rendimento de 2024. Já a área total destinada ao cultivo de café no Brasil apresentou um crescimento de 0,5%, alcançando 2,25 milhões de hectares, sendo 1,85 milhão em produção, 391,4 mil hectares em formação dos cafezais. Para o Arábica, a estimativa aponta uma produção de 34,7 milhões de sacas, uma queda de 12% em relação ao ano anterior. Mais uma vez, ano de baixa bienalidade, problemas climáticos, problemas acumulados de outras safras, por ser uma cultura perene, as plantas vão acumulando esse estresse climático e isso faz com que o seu potencial produtivo inevitavelmente seja reduzido. Então, temos toda essa situação. Já para o Conilon, a produção deverá alcançar 17,1 milhões de sacas de café, um crescimento expressivo de 17,2%, impulsionado principalmente pelos bons resultados no Espírito Santo, que é o maior estado produtor, respondendo por 69% de café Conilon aqui no Brasil. Pois bem, veja só o que diz a Conab sobre o mercado de café. As projeções para a safra atual apontam um cenário de maior restrição na oferta global, com estoques em patamares historicamente baixos e uma demanda, veja você, crescente no mercado internacional. Segundo o USDA, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção mundial para 24 e 25 está estimada em 174,9 milhões de sacas, 4% a mais do que a safra anterior, enquanto o consumo global deve alcançar 168,1 milhões de sacas, gerando um estoque final de 20,9 milhões. Este estoque é o menor em 25 temporadas. Em 25 temporadas. Esse quadro tem sustentado a alta nos preços internacionais, com o café arábica e o robusta registrando elevações significativas nas bolsas de Nova York e Londres, respectivamente. Um outro destaque
para nós finalizarmos esse primeiro comentário do café. O indicador CPEA Exalc do tipo 6, bebida dura para melhor, posto na capital paulista, avança em janeiro para o maior patamar da série histórica, portanto, da instituição para esta variedade que foi iniciada em 1997. Até o último dia 27, o valor médio estava em R$ 2.301,60 por saca de 60 quilos, um aumento de 6,8% ou R$ 146,72 por saca, em relação à média imediata de dezembro de 2024. Segundo pesquisadores do CPEA, os preços elevados seguem refletindo a oferta restrita, tanto de arábica quanto de robusta no Brasil e no mundo, além do alto percentual de café já comercializado por produtores nacionais. Essa informação de que nós temos uma oferta de Conilon também ajustada, nos leva para a nossa próxima manchete, para a nossa segunda notícia desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. Segundo uma apuração do jornal Valor Econômico, as torrefadoras, e nós temos também trazido isso aqui no Notícias Agrícolas, têm buscado se adaptar a esse momento de oferta restrita para atender justamente a essa demanda crescente. Nós falamos isso em quase todos os boletins diariamente aqui no Notícias Agrícolas, porque há realmente uma condição ali de preocupação do mercado em entender como vai atender este consumo. E por isso as torrefadoras estão buscando aumentar o uso do Conilon nos seus blends para evitar uma disparada ainda maior dos preços do café. Veja só, o aumento na oferta global de cafés canéfora, robusta e Conilon, com a evolução da colheita das safras no Vietnã e na Indonésia, pode ajudar a desacelerar a alta dos preços da bebida no Brasil, um cenário que, aliás, tem tirado o sono do governo nos últimos meses. A razão é que o avanço atual da colheita nesses países do sudeste da Ásia fez crescer a diferença entre as cotações dos canéforas e do arábica. Assim, a tendência é que as torrefadoras voltem a colocar mais Conilon nos blends de café, o que poderia segurar um pouquinho os preços. Historicamente, as torrefadoras brasileiras usam em torno de 60% de arábica no blend e o restante de Conilon para encorpar a bebida. Em 2024, quando o preço do Conilon chegou a ficar mais caro do que o do arábica, esse mix mudou de 80% de arábica e 20% de Conilon, vejam só. E abre aspas para o sócio-diretor da Pine Agronegócios, o Vicente Zotti. As indústrias fazem uma reavaliação dos seus blends para que os preços deixem de subir tanto para o consumidor. Neste ano, podemos voltar a ver o blend de 60% de arábica e 40% de Conilon. Vejamos se isso pode de fato acontecer. A perspectiva de um aumento da produção brasileira de Conilon este ano é de queda na produção do arábica, reforça a tendência de mudança nos blends. Inclusive, nessa semana, a Rafaela Ribeiro, nossa jornalista especializada em café aqui no Notícias Agrícolas, ela entrevistou o Lúcio Dias, falando justamente sobre essa condição desse déficit histórico que nós temos na oferta de café global e principalmente aqui no Brasil, e isso faz com que haja um peso ainda maior, uma vez que o Brasil é o maior exportador global deste produto. Nós temos ainda as informações do Daniel Reis, que é gerente de riscos da Copama, apontando o seguinte: mesmo com a alta dos preços do café, 5% da safra de Machado, Minas Gerais, já foi comercializada somente neste mês de janeiro. Naturalmente, os produtores aqueles que têm inclusive mais segurança vinda do campo, eles vão fazer o seguinte, eles vão comercializar para garantir esses preços. Então, isso vai acontecer, esses negócios acabaram até se destravando no mercado de café aqui no Brasil, depois de tudo que vivemos ali nos últimos anos apesar de toda essa alta dos preços, o produtor ter pouco café para participar desse momento do mercado. Então, ele vai agora, evitando perder essas oportunidades, comercializando aquilo que é possível. Essa é uma informação bastante importante. Pois bem, e também quero destacar a entrevista feita com o Guilherme Moria, que é analista do Rabobank, falando sobre essa oferta limitada, e isso vem como uma espécie de combustível constante para as cotações. Então, temos essa situação. Pois bem, o Guilherme Moria acrescenta ainda que nos últimos 15 anos, o preço médio do café arábica ficou 42% acima do robusta no mercado internacional. Uma diferença de 30% já estimula as indústrias a aumentarem o uso do robusta nos blends.
Em setembro de 2024, o Robusta ficou mais caro do que o Arábica devido à restrição na oferta global em função de problemas climáticos. Já a partir de novembro, com as colheitas vietnamita e Indonésia acontecendo, os preços do Robusta começaram a perder um pouco mais de força. Chegou um momento no mercado do café onde nós vimos o Arábica subir tanto que puxava o Robusta superar o Arábica, que obrigou o Arábica a acompanhar, portanto, esse movimento. Então, até porque estamos falando de cafés diferentes, de qualidades diferentes, de características diferentes e que são usados de formas diferentes para se complementar. Então, a demanda por ambos continua bastante forte. Há uma oferta também difícil para os dois cafés. Então, o mercado segue muito fundamentado e essas altas, então, têm espaço para continuar, segundo afirmam os analistas e consultores de mercado. Aliás, enquanto estamos aqui nós trazendo as notícias da manhã, já o nosso quadro de entrevistas, traga você a sua participação, fale conosco de onde você nos acompanha, de onde nos assiste, nos ouve, né? Tem gente que ouve ali no carro, indo trabalhar, enfim, ou em alguma, né, nas indústrias, nas cooperativas, nas revendas. Traga aqui na nossa interatividade como é que estão as condições climáticas aí na sua região, como é que está a situação dos trabalhos de campo e, claro, faça sua pergunta, tire suas dúvidas, fale para nós sobre o que você quer e precisa saber e juntos nós vamos construindo aqui o nosso Bom Dia Agronegócio. Quero já mandar um bom dia aqui para o seu José Natal de Uberlândia, dizendo que por lá o tempo está nublado, né, seu José? Obrigada pelo comentário. Bom, 8h21 pelo horário de Brasília. Falei sobre essa questão do preço dos alimentos. Vamos falar o que o governo tem entendido que deve fazer para tentar baixar esses preços. Pois bem, primeiro que nós precisamos lembrar que os especialistas já disseram mais de uma vez sobre essa condição de medidas artificiais não resolverem o problema. Então, enquanto o governo não reconhecer que tem né, nessa nossa terceira manchete de hoje, enquanto o governo não entender, né, que nós temos essa dificuldade de ter o preço dos alimentos ajustados de forma natural e principalmente numa necessidade de olhar para o seu próprio umbigo, olhar no espelho e entender onde é que está o problema, esses gastos desenfreados do governo, a gente não vai ter um reflexo direto no preço dos alimentos. Isso é um fato. Ainda assim, eles continuam tentando ali encontrar uma forma de fazer com que os preços baixem. Inclusive, o ministro Carlos Fávaro deu uma entrevista recente afirmando que o governo pretende baixar as alíquotas de importação de milho. Segundo ele, um estudo será feito para que, no mínimo, o produto seja vendido internamente no mesmo preço que é comercializado no mercado internacional. Abre aspas para o ministro Carlos Fávaro da Agricultura. O milho no mercado interno está um pouco mais alto do que no mercado internacional. Não queremos fazer nenhum tipo de intervenção heterodoxa, mas se formos exportadores de alimentos, não pode o nosso alimento estar mais caro aqui do que lá fora, afirmou o ministro a jornalistas na última sexta-feira. Esse, pontualmente, se confirmado, pode ser um caso para baixar as alíquotas para que, no mínimo, ganhe paridade internacional, que é o que rege o mercado. Essa declaração do ministro Fávaro, ela aconteceu depois de uma reunião do presidente Lula com alguns ministros que estão envolvidos ali nessa discussão, que são praticamente todos, né, conectados ali com agro ou abastecimento de uma forma geral. Então, estiveram nessa reunião ministro Rui Costa da Casa Civil, Fernando Haddad da Fazenda, Esther Dweck da Gestão, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, o secretário executivo do Ministério de Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, a secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o senhor Guilherme Mello, e o diretor-presidente da Conab, o senhor Edgar Preto. Na tarde dessa sexta-feira, desta terça-feira, o ministro da Casa Civil, o senhor Rui Costa, diz que o governo vai atuar na redução da alíquota de importação de alimentos que estiverem mais caros no mercado interno em relação ao mercado internacional. Segundo ele, não há justificativa para o país ter produtos com preço acima do patamar internacional. Todos os produtos, ele disse, que tiverem preço interno maior do que o externo, vamos atuar imediatamente na alíquota de importação. Bom, isso contradiz mais uma vez
o que disseram ali os ministros na sequência da declaração do ministro Rui Costa de que não haveria intervenção no preço dos alimentos. Isso é uma intervenção. Isso é mudar a lei dinâmica do mercado, de economia de livre mercado. Eu quero, inclusive, puxar aqui uma declaração do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que trouxe, inclusive ontem, quando ele leu essa reportagem que nós trouxemos sobre o preço dos alimentos, ali tem falas de todos os líderes políticos que já se manifestaram sobre esse assunto, enfim, tá muito completa essa reportagem. O Antônio da Luz trouxe esse comentário adicional. Nós temos alimentos mais baratos porque nós exportamos também. Então não é apesar de exportarmos, temos preços mais baratos aqui no Brasil. Negativo. Nós temos preços mais baratos e alimentos mais acessíveis porque temos competitividade na exportação, podemos estimular a produção e isso faz com que tenhamos também alimentos baratos para a população brasileira. Este é o cálculo, não é o inverso. E taxar as nossas exportações, como tem uma ala do Partido dos Trabalhadores querendo fazer isso, só vai minar. Isso faliu o agronegócio argentino. E por isso já temos os especialistas comparando essa ala do PT que quer taxar as nossas exportações do agro com os governos kirchneristas da Argentina. Reforço, o que nós vimos acontecer na Argentina pode sim se repetir no Brasil, as retenções à la Brasil, à la brasileira, e aí como é que nós vamos pagar essa conta? Como é que o produtor vai produzir mais para entregar mais e, portanto, mais barato para o consumidor brasileiro? Isso é indiscutível. São valores inegociáveis e nós não conseguimos avançar dessa forma. Nós continuamos a buscar medidas, sim, intervencionistas, artificiais para tentar resolver um problema que é do governo. Gastos descontrolados. Essa reportagem, ela traz todos esses detalhes aqui, traz essa análise do Antônio da Luz, enfim, e é possível perceber de forma bastante clara e evidente que não vamos resolver dessa forma. Mas, sim, se o governo quiser, na canetada, resolver dessa forma, quem vai pagar a conta, inevitavelmente, será o produtor rural. 8 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Ainda falando sobre preços, mas dessa vez de tarifas internacionais. Na nossa quarta manchete desta quarta-feira, dia 29 de janeiro. A União Europeia está planejando impor tarifas sobre produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. Pois é, a Comissão Europeia propôs nesta terça-feira impor tarifas sobre mais produtos agrícolas e certos fertilizantes à base de nitrogênio da Rússia e de sua aliada, a Bielorrússia, para evitar uma potencial ameaça à segurança alimentar da União Europeia. O executivo do bloco econômico aumentou as tarifas no ano passado sobre importações de grãos de 2 países. Ele disse que as novas tarifas se aplicariam a 15% das importações agrícolas da Rússia em 2023 que não tinham sido sujeitas anteriormente a impostos aumentados. As tarifas sobre alguns fertilizantes à base de nitrogênio apoiariam a produção nacional e permitiriam a diversificação do fornecimento de outros lugares, segundo informou a Comissão da União Europeia. Em um comunicado, o governo diz que queria atingir as receitas de exportação russas e a capacidade de Moscou de travar uma guerra contra a Ucrânia, além de reduzir a dependência da importação dos dois países. Abre aspas para a Comissão do Parlamento Europeu ou da União Europeia. Tais importações, particularmente as de fertilizantes, tornam a União Europeia vulnerável a potenciais ações coercitivas da Rússia e, portanto, representam um risco à segurança alimentar da União Europeia. Então, vejam o crescimento do movimento protecionista. A gente fala muito sobre isso nos Estados Unidos, mas a União Europeia não é diferente. O que tem feito com o Mercosul, inclusive a Frente Parlamentar da Agropecuária está ainda em missão na Europa, justamente para falar sobre isso. Justamente para falar sobre o fortalecimento do agronegócio e para fortalecer, inclusive, a imagem do agronegócio brasileiro. Mas isso vem a enfrentar, vai encontrar um muro protecionista. Pedro Lupion, presidente da FPA, a senadora Tereza Cristina, estão todos lá tentando justamente furar essa bolha. Falar, olha,
temos sustentabilidade, temos tudo aquilo que vocês nos exigem, precisamos acabar com essa lei antidesmatamento zero, que ela tem um monte de brechas. Os próprios produtores europeus já deverão abandonar a agenda verde, a União Europeia deverá abandonar as exigências impostas para os seus produtores, justamente porque eles não dão conta de tanto aperto. Aliás, há um excelente comentário do jornalista Alexandre Garcia sobre isso. Então, vejam, nós temos ali um crescimento do protecionismo. Agora, estando na União Europeia, ali mais próximos do conflito, como é que a União Europeia vai manejar e da onde vai trazer esses fertilizantes, se não da Rússia e da Bielorrússia? Vai ter que entender, vai ter que encaixar e remanejar as peças ali, os componentes da União Europeia. Então, atenção e olho vivo, porque realmente tem muito para acontecer. Para a gente finalizar as nossas notícias da manhã e partir para o nosso quadro de entrevistas, rapidamente falando sobre o pacote de apoio ao Rio Grande do Sul que foi anunciado pelo ministro Rui Costa nessa semana. O governo federal, em conjunto com a administração do Rio Grande do Sul, deu início a uma nova fase de apoio ao estado que ainda se recupera das severas chuvas que ocorreram em maio do ano passado. Durante a primeira reunião do Conselho de Monitoramento das Ações e Obras para a Reconstrução, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou um conjunto de iniciativas voltadas para a recuperação e adaptação climática da região. O novo pacote de apoio será viabilizado através do novo PAC, que conta com um fundo de 6,5 bilhões de reais, que é gestado e viabilizado pela Caixa Econômica Federal. As obras visam não apenas restaurar as estruturas danificadas, mas também aumentar a resiliência do Estado frente a eventos climáticos extremos, como os que ocorreram em 2024. Isso é realmente muito importante. Mas como é que estão os produtores gaúchos? Ainda descapitalizados, sem solução para os seus problemas, sem ter condição de retomar a sua vida, sem condição de fazer novas safras. Então, assim, prioridades ainda não foram atendidas. O pleito dos produtores rurais continua sendo feito, um dia depois do outro. E essa gente com dificuldade de retomar suas vidas. E a safra se perdendo no Rio Grande do Sul por conta do calor dessa vez. A estiagem, as altas temperaturas, perde-se potencial produtivo um dia depois do outro e realmente a safra de soja não deve alcançar 20 milhões de toneladas como inicialmente foi previsto. Os números já estão sendo ajustados e o estado do Rio Grande do Sul é um dos mais sentidos ali para essa safra 24-25 de soja, quando o assunto é clima adverso. Então vamos olhar com outra perspectiva para o produtor gaúcho. Isso é urgente. Aliás, já passou da hora. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nesta semana, um outro destaque para o agronegócio mundial foi a diminuição das retenções na Argentina. Assunto para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Nós recebemos nesta quarta-feira o Sebastián Gavalda, que é diretor da Global Tecnos da Argentina, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Sebastián, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio, mais uma vez. Buen día, buen día, buen día para todos. Un placer, como siempre, poder compartir unos minutos con ustedes. Muito obrigada, nós agradecemos a sua generosidade em aceitar o nosso convite. Sebastián, relate para nós como é que estão os ânimos dos produtores rurais e se isso de fato trouxe algum ânimo ao produtor argentino nesse momento, com essas retenções mais baixas oficializadas pelo governo de Javier Milei nesta semana. Mira, las opiniones están divididas en los productores agropecuarios, porque esta baja de retenciones o derechos de exportación tiene una particularidad, es que tiene temporalidad, ¿no? O sea, es hasta el 30 de junio, tiene fecha de vencimiento. Y la otra cosa diferente que ha cambiado, que para acceder a la baja de retenciones, los exportadores, ¿no? Las grandes traders, tienen que liquidar los granos que venden al exterior, tienen que ingresar las divisas a 15 días después de la presentación de la declaración jurada de exportación. Por ejemplo,
Hoy una trader quiere hacer un cargamento, una exportación de soja para el mes de mayo o para el mes de junio, tiene que ingresar las divisas en los próximos 15 días. Y recién su retorno, ¿no? Su retorno va a ser después del embarque cuando el importador le pague. Con lo cual eso genera un costo financiero. Entonces ahí la duda es cuántas de las empresas pueden adelantar el dinero, ¿no? Cuántas traders hay en Argentina que pueden adelantar el dinero para bajar, para lograr la baja de las retenciones. Con lo cual, digo, si bien a algunos les molesta y escuchar ciertas cosas, esta medida el gobierno de Argentina la realiza para que ingresen divisas lo más rápido posible, ¿no? Porque necesita hacer fuerte las reservas en el Banco Central. Por eso le pone temporalidad hasta el 30 de junio y por eso cambia la forma de liquidar las exportaciones para que haya un ingreso rápido de dinero, ¿no? Entonces, eso es lo polémico, lo difícil de entender para muchos, ¿no? Que es la razón principal por la que se tomó esta medida. Después, obviamente, que hay una baja de retenciones, la soja pasa de 33 a 26% lo que es el poroto y de 31 a 24,5% lo que son los subproductos, el farelo, el aceite, y después los cereales, el maíz, el trigo, la cebada, el sorgo, bajan 2,5 puntos, de 12 a 9,5. Con lo cual, nada, obviamente que esto es, el mercado se está tratando de acomodar un poco a la nueva realidad, porque obviamente que el mercado internacional, por lo menos los primeros días, tuvo una caída, sí, porque el mercado dice, bueno, Argentina es el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, es el tercer exportador mundial de maíz después de Brasil, va a tener el productor va a tener un ingreso mayor, va a haber un incentivo a las ventas, por eso hubo una caída de precios internacionales que bueno, que ayer se empezó a revertir un poco. Con lo cual, nada, estamos en este momento en Argentina tratando de acomodar las nuevas realidades con este nuevo cambio de los derechos de exportación y la gran duda, ¿no? La gran duda que todo el mundo tiene es qué va a pasar después del 30 de junio, porque esto es un decreto que el 30 de junio de este año finaliza, ¿tá? Con lo cual, en teoría, como está armado, el 1 de julio volverían las retenciones. Cierto. Y hay muchas personas, me parece con mucha razón, que dicen, no, esta baja no tiene vuelta atrás. Entonces, bueno, genera incertidumbre, genera mucha incertidumbre, cuesta tomar decisiones, no sabiendo si esto va a continuar o no. Y después la otra que pasó, sobre todo en el caso de la soja, es que los precios están muy bajos, a pesar de una devolución, entre comillas, con la baja de retenciones de 25 o 30 dólares, que es más o menos lo que significa por tonelada, los precios están muy bajos, como están en Brasil, como están en el mercado de Chicago, y no cambia, o sea, mejora, pero no cambia la realidad del productor argentino, que en el caso de la soja va a tener un negocio muy chato, muy cercano a cero. Necesita tener muy buenos rindes con estos precios para trocar el dinero, para cambiar el dinero, sí, ¿no? Sí. Sin tener ganancia, con lo cual es un año de mucho desafío. Argentina está teniendo un problema de producción, hay menores lluvias en un año niña, hay menores lluvias que lo normal, con lo cual la producción de soja y de maíz en Argentina
viene descendiendo, no es algo catastrófico, pero sí viene descendiendo porque las lluvias son muy irregulares, con lo cual, nada, es un año de muchos desafíos, sobre todo productivos, pero bueno, obviamente los 15, 20 dólares, los 20, 25 dólares que vuelven al precio de la soja por la baja de retenciones y los 5 o 6 dólares tanto en el trigo como en el maíz, genera obviamente una situación mejor a la que se tenía, ¿no? Claramente. Agora, Sebastião, desta forma, o que eu posso entender? Que nós temos, então, essas retenções mais baixas, gerando, apesar de algumas novas oportunidades de comércio melhores para o produtor argentino, ela traz também muitas dúvidas e o prazo limitado para fazer toda a operação e captar essa oportunidade é muito ajustado. Isso vai deixar o produtor argentino um pouco mais cauteloso para fazer essa comercialização, para avançar com essas vendas? Sí, sí, a ver, eh, hay que separar un poco, acá en Argentina, en este momento, todavía hay mucha soja de la zafra pasada, ¿no? De la campaña pasada. Hoy hay de una producción aproximada de 47, 48 millones de toneladas, se estiman que hay 15 millones, 16 millones de toneladas sin vender, ¿no? Que están que el productor no le puso precio. Algunas de esas toneladas están en el campo, en la fazenda, o algunas de esas toneladas las tiene la exportación en la industria sin precio. Con lo cual hay que vender todavía de la zafra pasada 17, 15, 17 millones de toneladas. Y después a eso hay que sumarle la nueva producción argentina, que ahora está bajando, estaba por arriba de 50 millones de toneladas porque hubo un planteo más grande de soja porque cayó el área de maíz en Argentina y se sembró más soja. Las primeras estimaciones estaban por arriba de 50 millones de toneladas, ahora de a poquito estamos bajando el umbral de las 50 millones de toneladas, Sí. pero bueno, si uno suma la soja que hay hoy sin vender, más la nueva zafra, la nueva cosecha, es mucha soja para ese periodo de tiempo, ¿no? Sí. Con lo cual digo, si la medida tuviera efecto, sería, aquí llamamos como una puerta 12, ¿no? Como todo el mundo Sí. queriendo salir por una puerta pequeña de tiempo, y eso no sería bueno para los precios. Ahora, yo creo que eso no va a suceder, que no va a suceder porque a pesar de la mejora de los precios con las bajas retenciones, es un precio que no da rentabilidad. Con lo cual el productor va a tratar de vender lo menos posible, solo para pagar las cuentas y ¿no? las deudas. Va a tratar de vender lo menos posible porque el precio no termina de darle rentabilidad. Sí. Con lo cual creo que finalmente el objetivo del gobierno, ¿no? Del gobierno argentino, de poner un periodo de tiempo, de cambiar la forma de liquidar las exportaciones para generar ingreso de divisa, me parece que no va a tener el efecto buscado. Así que nada, eso obviamente que hay muchas todavía preguntas por resolver, pero bueno, esas son un poco las primeras ideas que estamos viendo en estos días, ¿no? E isso deve se estender também pro farelo, Sebastião. Você citou essa questão dessa baixa imediata no mercado internacional. Quando nós vimos isso acontecer, naturalmente os mercados todos ficaram atentos ao quanto de oferta de farelo a Argentina poderia trazer a mais para o mercado com essas retenções mais baixas. Mas como há muita soja para vender nesse curto espaço de tempo, de retenções mais baixas, como isso se aplica para o farelo, por exemplo? Como é que nós temos que entender essa conta e esse espaço para os subprodutos? Sí, a ver, el razonamiento es similar y el mercado
Digo, el mercado reacciona con lógica, porque dice, o sea, Argentina produce con buenas lluvias 50 millones de toneladas, de las cuales 40, entre 40 y 42 millones de toneladas van a la molienda para producir farelo y aceite, ¿no? Por eso Argentina es el principal exportador mundial de farelo de aceite. Entonces cuando el mercado dice, bueno, al productor argentino le están bajando los impuestos y le están dando más competitividad, dice, bueno, todo el productor va a salir a hacer ventas. Y creo, como te dije recién, creo que puede haber algo de venta de soja de la zafra pasada, pero me parece que el ritmo de venta de la soja nueva no va a cambiar, no va a cambiar. Un poco por el precio, porque los precios, hoy la soja en Argentina está por debajo de $300 por tonelada, está por debajo de $300 por tonelada, y otro poco por la incertidumbre climática. ¿Tá? O sea, hoy el productor no está seguro de tener la producción. Inclusive en muchas zonas está bajando la producción. Entonces, entre la incertidumbre climática y los precios que han mejorado, ¿no? Pasaron de $270 a $290, ¿no? $20. Digo, que no cambian el margen, que no cambian las rentabilidades. Me parece que el productor va a ser muy cauto, y lo que piensa el mercado de una ola de venta, a mi entender, no va a suceder, no va a suceder. Ahora, eso es mirando un poco la coyuntura. Mirando un poco el largo plazo en Argentina, este gobierno ha dicho hasta el cansancio que las retenciones, los derechos de exportación, es un impuesto, un mal impuesto, es un impuesto distorsivo, que hay que sacarlo. Con lo cual digo, lo que se está viendo es que las retenciones tarde o temprano van a desaparecer en Argentina. ¿Tá? Con lo cual, digo, no sé si en 2 años o en 3 o en 4, Argentina va a volver a ser competitivo en el mercado mundial en cuanto a costo, en cuanto a producción, en cuanto a precios, y probablemente sea un productor más agresivo, más importante, Sí. obviamente en soja, maíz, en trigo, bueno, y también en otros productos, ¿no? Por ahí, digo, no sé si en esta coyuntura de estos meses, pero mirando para adelante, ese es un cambio que se viene, porque el gobierno todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Es un gobierno liberal, todo lo que ha dicho lo ha cumplido. ¿No? Esta forma de bajar las retenciones para mí es un error, ¿no? Un grave error de ponerle temporalidad y cambiar la forma de liquidar las divisas. Pero bueno, eso no cambia que el espíritu del gobierno sea de bajar las retenciones, ¿no? Entonces, mirando para adelante, me parece que Argentina finalmente, después de muchos años de estancamiento productivo, acá está, digo, producimos la misma soja que los últimos 10 años, cuando Brasil Sí. es una locomotora. Me parece que vuelve en ese sentido al mercado, y hay un indicador que es muy interesante de analizar, que es cuando uno mira la rentabilidad de la campaña, ¿no? 24-25, ¿no? de la zafra que va a venir en abril, mayo. Es como te decía, es una rentabilidad muy pequeña, muy mala, Sí. muy muy mala. Ahora, el precio de la facenda están subiendo, Mm, porque ¿no? Están subiendo en forma considerable la facenda agrícola. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que finalmente en algún lado o en algún momento del tiempo los derechos de exportación, las retenciones van a bajar, y todo ese ingreso que hoy el productor le da al Estado eh, le va a volver. Entonces por eso están subiendo en forma importante las hectáreas agrícolas, ¿no? Es mucho dinero. Hoy una hectárea de soja en Argentina promedio debe pagar $450 por hectárea de retenciones, de derecho a exportación. $450, o sea, es mucho dinero, muito ¿no? alto, Si eso va sim. a volver al productor finalmente, es una buena noticia, ¿no?
Bom, Sebastião, são informações importantes. Eu espero que nós possamos estar juntos mais vezes aqui para que você vá nos atualizando sobre essa situação. Nesse momento que eu percebo é que nós temos uma série de projeções e muitas coisas podem acontecer. A sua análise, como sempre, muito completa. Quero te agradecer mais uma vez por estar conosco e garantir que mais vezes estaremos juntos para atualizar esse cenário para o produtor argentino nesse momento que está aí tentando fazer e refazer as suas contas para saber qual é a melhor opção, a melhor alternativa para ele. Obrigada mais uma vez e já te espero para próximas conversas. Sebastião. Bueno, muchas gracias, obrigado por la invitación y nos veremos la próxima. Un gusto para mí poder compartir algunos momentos con ustedes. Muito obrigada. Para nós também é muito importante e muito positivo ter você com a gente. Obrigada, Sebastião. Bom trabalho para você. Até a próxima. Bom, Sebastião Gavalda nos trazendo, portanto, uma outra perspectiva. Num primeiro momento, eu tenho pouco tempo aqui, mas só para a gente fazer esse contexto final. Num primeiro momento, o que se entende? Baixaram as retenções, vem aí o produtor argentino vendendo mais soja, mais milho, mais farelo, mais trigo. É verdade, tem essa perspectiva. Mas veja só a ótica de quem está vivendo a situação. Tem prazo de validade as retenções mais baixas. Vão até 30 de junho. A partir de 1º de julho, volta ao normal. Há quem acredite dentro da Argentina que não, que as retenções não têm mais volta e vão continuar nesses patamares. Só que essa análise e essa analogia do Sebastião é perfeita. Tem uma porta pequena e todo mundo quer passar por essa porta num mesmo momento. Não vai dar certo. Tem muita soja na Argentina para ser comercializada nesse período de retenções mais baixas. E o preço não está dos melhores, não está garantindo margem de rentabilidade. E a produtividade vem sendo castigada pelo clima. Então tem que fazer as contas. Nesse momento, o produtor argentino está debruçado sobre as suas planilhas, fazendo conta e sabendo que momento é esse para ele. Mas a decisão está em cima do relógio. Então, ainda muita coisa vai acontecer nesse curto período de retenções mais baixas na Argentina. Já já, para você que está chegando agora, essa entrevista completa do Sebastião Gavalda vai estar disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, senhoras e senhores, 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a participação de todos, quero agradecer a todos os comentários. Amanhã estamos de volta a partir das 8 horas da manhã pelo horário oficial de Brasília com o nosso Bom Dia Agronegócio. Então, até amanhã, bom dia e bons negócios.